importância da Lava Jato para o judiciário brasileiro? Darwin, acompanhei a Lava Jato desde o começo, né? Eu tinha clientes na Lava Jato, atuei na Lava Jato, fui muito para Curitiba. O primeiro caso que saiu de Curitiba e foi para o Rio de Janeiro foi por uma reclamação minha de um caso meu no Supremo Tribunal Federal, que Curitiba queria abarcar todos os processos de corrupção. Então, esse primeiro desmembramento foi numa atuação nossa, do nosso escritório. O grande problema da Lava Jato, Darwin, ou de qualquer outra sistemática, é que é o seguinte: o judiciário precisa entender, e quando eu falo judiciário, eu falo como um todo. O judiciário precisa entender... Do juiz ao Supremo. Do juiz ao Supremo. Que o poder judiciário ele tem que ser independente. Não cabe ao judiciário suprir falhas, mazelas ou defeitos de qualquer órgão público, inclusive do Ministério Público. O judiciário não pode atuar em conjunto com o Ministério Público. O juiz ele tem que ser isento. Ou seja, quando nós temos um juiz isento, nós temos um juiz forte. Quando esse juiz forte ele anula qualquer processo que passou do limite, o Ministério Público ou a delegacia ou quem está investigando começa a respeitar os limites. Quando isso não acontece, o judiciário acoberta a falta de limite, acoberta a prova ilícita e passa por cima, você tem aqui a desordem, a porta aberta à desordem, e isso um dia ou outro vai ter que acontecer. A Lava Jato aconteceu isso. Nós tínhamos um juiz que estava muito próximo do Ministério Público, agindo em conjunto, tá? Porque eles tinham o ideal de buscar processar e acabar com a corrupção, e não sei se tinha ideal político ou não, mas agiram desta forma. Vamos dar nome aos bois. Sim. O juiz era o Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro de Curitiba e o grupo da Lava Jato de Curitiba. Uhum. Tá? Esse grupo da Lava Jato de Curitiba agia e conversava com o juiz. Eles conversavam e organizavam as operações em conjunto. Isso é fato. Isso não é comum? Então, isso não pode ser. Num Estado democrático de direito, num país organizado onde as regras são definidas, isto não pode acontecer. Eu faço um paralelo, Darwin. Graças à Lava Jato, eu tive algumas oportunidades e uma delas foi acompanhando alguns depoimentos no Departamento de Justiça norte-americano de clientes. Eu, como advogado brasileiro, mas como advogado americano. E num determinado momento, uma série de perguntas, saiu uma pergunta, tinham 14 procuradores na sala, conversando e perguntando. E numa dessas perguntas, um procurador perguntou alguma coisa e a resposta do meu cliente foi: quando eu conversei com o advogado, o chefe falou assim: eu não quero saber o que você conversou com o seu advogado. Depois disso, uma outra procuradora insistiu, esse chefe deu uma bronca nela, ele falou assim: você não entendeu que não é para perguntar o que ele conversou com o advogado? Ele falou: seu advogado te orientou a praticar crime? Não. Então não quero saber o que você conversou com o seu advogado. E por que ele não quer saber? Porque ele é bonzinho? Não. Porque ele sabe que se vem uma história ou vem uma conversa privativa dele com o advogado, que é algo inviolável, toda a prova está anulada. Porque o juiz, que é isento, vai olhar aquilo e vai falar assim: isso aqui está nulo, vocês não vai servir para nada. Então, quando o judiciário é forte, o Ministério Público respeita. Então, neste caso aqui, se nós tivéssemos um juiz forte, absolutamente independente e isento, muitas prisões não teriam sido decretadas, a investigação teria prosseguido, sim, mas com um rumo muito mais correto, não teriam abusos e certamente esta operação Lava Jato ela poderia trazer frutos jurídicos corretos. Mas toda operação, ou quase toda operação, ela não existe mais porque a forma que ela foi colhida, a forma que os processos foram desenvolvidos, essa vinculação entre Ministério Público e Poder Judiciário, isso atrapalha o exercício de defesa, atrapalha a advocacia. Provas, infelizmente, eu tenho caso, né, com um cliente meu, que a prova foi colhida, uma conversa telefônica que foi tida com ele, que o resultado não foi tão favorável, essa prova não aparecia no processo. Nós tivemos que buscar e descobrir, por um depoimento de uma testemunha, que o Ministério Público colheu essa prova e depois ir atrás da prova, quando o processo tinha ido para o Rio, e falar assim: ela estava aqui perdida. Ou seja, isso não existe no Estado Democrático de Direito. É isso que não pode acontecer. Então, o resultado é fruto daquilo que nós vivemos. É um fruto... Na imprensa era constante a acusação, e a Lava Jato está crescendo, está desenvolvendo e está subindo. Só que, na verdade, a série de abusos que tiveram acabaram com a própria Lava Jato. Mas é uma situação interessante, porque se de um lado havia uma corrupção desbragada, isso aí ficou evidente na história. Agora, por outro lado, havia o Judiciário e o Ministério Público, parece que empolgado, a ponto de achar, falou assim: agora nós vamos acabar com a corrupção no país. E aí se juntaram e deu no que deu. Agora nós somos os donos do mundo, os mais fortes, e vamos decidir da nossa forma.
esqueceram que existem regras. Então, para E você... foi justamente em cima dessas regras que desmontou todo aquele Sim. castelo de cartas. Exatamente, assim. porque na verdade as regras têm que ser cumpridas, independentemente de quem esteja atuando. Regra foi feita para ser cumprida. A lei processual, as regras processuais, as normas, as regras de prisão, elas surgem antes do caso. Primeiro surgem as regras e depois aparece um caso concreto. Quando esse caso concreto aparece, você tem que aplicar as regras. Quando você esquece as regras porque você tem interesse no caso concreto, você, na verdade, prejudica a apuração desse caso concreto. Doutor Carlos, o que o senhor considera que houve de positivo e de negativo nesse episódio todo da Lava Jato, principalmente do pós-Lava Jato? O Darwin, eu acho que a época foi uma situação muito complexa. Poucos advogados lutavam contra o que estava acontecendo. Os advogados não tinham voz. Os advogados perderam a voz e não conseguiam demonstrar alguns abusos de direito. Então, é muito interessante, isso a gente tem que lembrar o seguinte: a imprensa ela não pode acolher aquilo que é passado porque dá manchete, porque interessa. É triste falar isso. Mas os advogados, eles gritavam por justiça, bradavam pelas falhas e pelos abusos que estavam sendo cometidos, mas não eram ouvidos, eram rechaçados. Então, era triste, mas assim, nós que atuávamos nesta área, né, e éramos combatidos, e às vezes não tínhamos voz, e na verdade não éramos ouvidos, e dentro do próprio sistema judiciário, éramos poucos respeitados, assim, em termos de voz e prerrogativa. O que precisa, Darwin, é o seguinte: é o Poder Judiciário buscar e saber, isso é uma lição que vem, porque assim, toda vez que tem muito abuso, ou toda vez que você busca demais um lado, ou busca demais o outro, e se perde a isenção, isso um dia cai. Então o Poder Judiciário tem que entender o seu papel, que é o papel de total isenção. O Poder Judiciário não pode acatar ou cobrir falhas de qualquer outro órgão público. O Poder Judiciário não está aqui para suprir deficiências do Estado administrativo, para suprir deficiências do Ministério Público, que faz parte do Estado administrativo. O Poder Judiciário ele tem que ser absolutamente isento. Olhar o caso concreto, sem olhar quem são as pessoas e decidir conforme a lei, conforme as provas e conforme deve se decidir. Ainda que desagrade a imprensa, ainda que desagrade a coletividade, ainda que desagrade o órgão público. Essa é a função do judiciário. Então, que a Lava Jato, espero que tenha sido uma lição, mas está difícil de vir essa lição, né, para que o judiciário mantenha essa isenção e volte a entender o que é o processo. Né? Tem um texto muito bacana do Hélio Tornag, tá? E quando ele fala de prisão, ele vai falando de prisão, ele fala o seguinte, que um dos grandes problemas, às vezes, do judiciário, e é o que acontece no judiciário super atolado de processo como nós temos, e ele fala que um dos grandes problemas é do calo judicial, que de tanto prender e tanto soltar, às vezes o juiz começa a perceber, tratar as pessoas como se fossem coisas, e coisas desprezíveis. Não. Atrás de cada processo existe uma pessoa, pelo menos, que está sendo processada, uma pessoa que é vítima, mas existem seres humanos. E os seres humanos precisam ser tratados como seres humanos. Não podem ser tratados como coisas. Então, é isso que precisa haver. E o Poder Judiciário tem que estar muito atento a isso. Então, Carlos, o senhor atua na área do direito criminal empresarial. Quais foram os efeitos da operação Lava Jato nas empresas, especialmente naquelas comprovadamente corruptoras e corrompidas nesse processo? O Darwin, eu atuei com várias empresas, nenhuma corruptora. Tá? São todas que eu trabalhei são tranquilas. Mas dentro das empresas também houve uma mentalidade, uma preocupação com a aparência. Ou seja, então se criou aí muitas regras de compliance, muitas regras de conduta, algumas inexequíveis que atrapalham o dia a dia da empresa, mas que para que não deixe margem de qualquer discussão e de qualquer dúvida acerca da conduta da empresa. Então, isso mudou. Essas regras de contratação, por exemplo, tá? Então as empresas elas ficaram mais rígidas nas contratações, até dos advogados, para querer saber se você tem algum contato com alguém, se não tem, se tem algum parentesco com algum órgão político e por aí vai. Então, eu acho que isso mudou um pouco nessas regras de compliance, posso dizer assim. Mas, na verdade, as empresas tomando este cuidado, elas ficaram mais atentas e um pouco mais receosas, especialmente daquilo que pode parecer ser. Que muito do que foi acusado não existia.
mas parecia ser. Então elas estão tomando mais cuidado com isso.